Olá, pessoal! Eu sou a Renata, do canal Bordados Vagonite. Aqui você encontra bordados em vagonite, que é um bordado muito fácil, sem avesso. Encontra também ponto oitinho, que é uma variação do vagonite, ponto ilhós e ponto reto. Sejam todos bem-vindos! O bordado de hoje é esse, em vagonite. Ele tem apenas 6 carreiras, com espelhamento, ou seja, eu bordo da metade para cima e faço o mesmo bordado da metade para baixo. Esse bordado tem 17 pontos de altura. Eu utilizei uma toalha de lavabo da marca Daler, coleção Bela, na cor branca. Sempre utilizo uma peça pequena para fazer uma amostra do bordado para vocês, e vocês podem fazer peças bem maiores. Usei meada da Anchor, que é essa linha mais grossa, na cor 132. Vocês podem utilizar linhas de crochê também, a linha mais fina, fica bem delicado. Agulha para bordado e tesoura. Para começar o bordado, nós temos que achar o meio do tecido. Então, é só dobrar a toalha em partes iguais. Deixa bem certo aqui. E marca o meio com uma agulha ou alfinete. Agora, eu tenho que encontrar o ponto que fica no meio, porque iniciando o bordado do meio, quando eu finalizá-lo nas laterais, ele vai terminar igual, porque eu tenho a mesma quantidade de pontos nessa metade aqui, igual a essa outra metade aqui, por isso termina igual. Para achar o ponto do meio, é só contar os pontos aqui da trama do tecido. Começo aqui embaixo, são esses pontos aqui que ficam em pé, né, na vertical. Começo embaixo, vou até lá em cima. Nessa toalha aqui, eu tenho 31 pontos. Então, eu pego um e consigo deixar 15 pontos para cima e 15 pontos para baixo. A quantidade de linha que eu medi para essa primeira carreira é 3 vezes o tamanho do tecido na horizontal, deixando umas sobras aqui para o arremate. E eu estou usando a meada inteira, ou seja, os 6 fios. Eu não estou separando os fios dessa meada. Começando, então, aqui é o ponto do meio, onde está a marcação. Eu vou subir 4 pontos. 4 pontos que estão em paralelo desse ponto aqui do meio. Paralelo, ou seja, é o ponto que está exatamente acima, na mesma direção, acima, sobrando um espacinho aqui no meio. Então, eu vou subir 1, 2, 3, 4. É esse ponto aqui que eu começo. Vou passar a linha, deixando metade da linha para um lado e metade para o outro. Vou começar o bordado, então, fazendo um número 8 aqui para baixo, que vão formar 2 argolas. Então, esse é o ponto que eu passei a linha. Agora, eu vou no sentido contrário. Eu vou agora da esquerda para a direita. Então, estou com a mão esquerda e vou descer, pulando o primeiro ponto. Eu vou no segundo ponto e passo a linha da esquerda para a direita. Agora, eu vou voltar da direita para a esquerda, então, agora eu estou com a mão direita e vou passar aqui na marcação. Então, eu pulo aqui para baixo, eu pulo o primeiro ponto e passo no segundo. Vou voltar no sentido contrário, com a mão esquerda, então, da esquerda para a direita, eu volto no ponto aqui do meio, que eu estou fazendo um 8. Agora, com a mão direita, no sentido da direita para a esquerda, eu volto nesse ponto aqui de cima. E já posso pegar o próximo ponto dessa mesma carreira.
Então, eu fiz 2 pontos aqui bem ovais, né? Ficou oval aqui, 2 argolas. Vou começar a descer. Eu vou pegar o ponto que fica no meio desses 2 aqui de cima. Ele fica bem encostado, mas ele está intercalado, ele não está paralelo. Paralelo seria na mesma direção. Então, ele está intercalado, ele está aqui no meio e encostado. Então, eu pego aqui esse ponto do meio e já pego da frente. Então, eu pego 2 pontos. E vou fazer isso novamente até a carreira do meio. Tenho que descer 8 vezes. Então, eu pego o ponto que fica no meio desses 2 últimos aqui que eu passei a linha. Pego o ponto que fica aqui no meio. E já pego o próximo. De novo, eu pego o ponto do meio, intercalado, e o próximo. Vou pegar novamente o ponto do meio e o próximo. Ponto do meio e o próximo, isso para baixo. Ponto do meio desses 2 aqui, o ponto do meio e o próximo dele. Já desci, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vai ser 7. Mais uma vez, 8. Pego o ponto aqui no meio desses 2, embaixo. E agora, nesse ponto aqui, que eu já vou descer 8 vezes, eu já tenho que pegar 9 pontos na sequência, na carreira aqui do meio. Então, eu já vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui no meio, são 9 pontos. Então, ficou assim. Fizemos a argola em forma de número 8. Desci, através do ponto do meio, pegando o seguinte. Desci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes eu desci. E na sequência, eu já peguei 9 pontos aqui para frente. Agora, eu vou começar a subir. Então, para subir, é o mesmo procedimento. Agora, eu vou pegar o ponto que fica no meio desses 2 aqui de baixo, que fica para cima. Ele está intercalado aqui no meio e bem encostado. É esse ponto aqui, ó, bem no meio dos 2 últimos que eu peguei. Pego esse ponto e o próximo. Novamente, eu vou aqui no meio, no ponto do meio, e já pego o próximo. Pego de novo o ponto que está no meio dos 2 e o próximo, e vou subir 8 vezes. 8 vezes fazendo esse bordado, de pegar o ponto no meio, intercalado, né, e o próximo. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o último, 8. Já peguei o meio e o próximo. Vou fazer agora a argola. Então, eu vou descer com a mão esquerda. Vou pegar aqui, vou pular o primeiro ponto em paralelo, com o último ponto que eu passei a linha. Vou no segundo. Passo a linha da esquerda para a direita. Volto com a linha da direita para a esquerda, pulando o primeiro ponto em paralelo, vou no segundo. Da direita, agora para a esquerda. Volto no ponto do meio, agora da esquerda para a direita, estou com a mão esquerda, volto aqui no meio.
E agora, da direita para a esquerda, com a mão direita, eu volto no ponto de cima e já pego o próximo ponto. Fiz aqui 2 argolas. Já deixo ela bem certinha. Vou começar a descer. Então, eu acho o ponto que fica aqui no meio, para baixo, no meio desses 2 últimos que eu peguei. Vou achá-lo aqui no meio, um pouco difícil de localizar por causa da argola. Peguei aqui, ó, no meio dos 2. Já venho no próximo ponto também, já pego. Desço aqui no meio, pego o ponto do meio dos 2 últimos lá de cima, já pego o próximo. Pego o ponto aqui do meio e o próximo. E vou descendo até chegar na carreira do meio. Tem que descer 8 vezes. Então, já pego o ponto do meio e o próximo. Pego o ponto do meio e o próximo. Então, eu já desci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, é o 8. É o ponto número 8. Então, aqui nessa sequência, eu já estou na carreira do meio novamente. Aqui, eu já pego 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. É esse desenho aqui que a gente forma. A gente vai subir 8 vezes, faz as argolas aqui no meio, em forma de 8, desce 8 vezes, e aqui no meio sempre serão 9 pontos. Começo agora a subir. Vou lá naquele ponto que fica no meio, entre esses 2 últimos aqui que eu peguei, fica bem encostado, intercalado, já pego ele e o próximo. Novamente, eu vou lá no ponto do meio, já pego ele e o próximo, e vou subir 8 vezes. Faço aqui a argola, 2 argolas, formando o número 8, volto descendo e já vou voltar com vocês para mostrar o arremate. Eu vou fazer aqui, então, essa sequência aqui e já volto com o arremate. O arremate que eu vou fazer hoje não é aquele que a gente deixa a linha solta aqui no meio dessa barra da toalha. Você pode deixar para cima ou para baixo, ela fica bem aqui no meio escondida. Porque a linha é mais grossa, é a meada, e ela é mais escura. Então, vai ficar a sombra dela aqui. E não vai ficar bonito, né? Então, eu vou fazer aquele que eu entro com a linha aqui e saio aqui atrás e a gente corta, deixando um pontinho bem discreto aparente aqui. Mas é um arremate bem seguro. Então, a gente entra aqui na barrinha, no meio, com a agulha, ó. Eu saio com ela bem aqui na lateral. Vou trazer a linha. Então, a linha saiu aqui, na lateral. Eu volto com ela aqui do lado. Num pontinho bem ao lado, bem próximo aqui, em um outro furinho, né? Mas bem do ladinho. Entrei e vou sair agora, entrei de novo aqui no meio. Vou puxar essa linha, ela vai ficar lá no meio. E ficou um pontinho aqui na lateral. Esse pontinho fica bem discreto, tá? E a linha fica bem presa. Agora, a gente corta aqui o resto da linha que sobrou. Tira todo o excesso aqui de linha. E ficou assim.
o arremate, com a linha bem presa lá dentro. Sem deixar sombras aqui. Agora, vamos fazer o outro lado da toalha, né? Terminamos aqui o bordado para cima, então, é só virar de cabeça para baixo. E continuar essa sequência, agora o 8 ficou para cima, mas a gente já tem uma parte pronta aqui, só para copiar, né? Só a gente copiando aqui. O desenho tá para baixo, então, eu pego o ponto da frente e começo a subir, para fazer esse modelo aqui. Localizo o ponto que fica lá no meio, em cima, mas no meio dos dois que estão embaixo, o ponto intercalado, e já pego o ponto da frente. Que eu não consegui achar. Ou... Só um minuto. Precisei olhar mais de perto para achar esse ponto. Então, o ponto aqui do meio, mais o da frente. Tem que subir 8 vezes. Ponto aqui do meio, mais o da frente. Ponto do meio, em cima, mais o ponto da frente. E vai subindo. Até chegar no meio. 8 vezes, né? Então, aqui, já subi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no 8, eu já pego 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Começo a descer 8 vezes, então, eu venho aqui no meio desses dois, para baixo, o ponto de baixo intercalado, pego o ponto que fica no meio, já vou descer. 1, 2, 3, 4, eu quero chegar lá no 8 para mostrar para vocês como que faz quando a gente tá no outro sentido, né? Na outra posição, né? Tem a posição que nós fizemos para cima, o bordado, agora nós estamos fazendo para baixo. Na hora do espelhamento, vai ser assim também, vai ter uma parte do bordado que a gente borda para cima, outra para baixo, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, eu vou fazer o 8 na posição contrária, então, agora da esquerda para a direita, eu vou subir, pulando um ponto paralelo, vou lá no segundo ponto paralelo, entrando no sentido contrário, da esquerda para a direita. Agora, pulo mais um ponto e vou da direita para a esquerda, lá no segundo ponto. Volto para o meio. Agora, da esquerda para a direita, né? Estou com a mão esquerda. E agora, com a mão direita, eu volto aqui, nesse ponto, fechando o 8. Da direita agora para a esquerda. Fiz o 8. Já vou pegar o ponto da frente, porque aqui são 3 pontos, né? E começo tudo de novo. Localizo aqui o ponto do meio, o próximo, e começo a subir. Ok? Vou terminar aqui e já volto. Terminei, então, a primeira carreira. E pra gente não esquecer essa sequência do bordado, eu já vou fazê-lo para baixo também. É o mesmo bordado, só que eu bordo para cima e faço o espelhamento dele para baixo. Então, aqui é o meio do bordado, aquele ponto do meio, eu vou descer 4 pontos. Aqui tem 1,
2, 3, 4. Aqui que eu vou começar a carreira de baixo. A linha, a medida é 3 vezes o tamanho do tecido na horizontal, deixando sobras para fazer o arremate. Então, eu começo com o número 8, né? Então, eu vou aqui da esquerda para a direita. E o que vai acontecer, eu pulei aqui um ponto, né? Já fui no segundo, agora da direita para a esquerda, com a mão direita agora eu pulo esse e pego esse aqui. O que vai acontecer, vai emendar, ó. Vai emendar com a carreira de cima. Desço aqui no meio, da esquerda para a direita. E volto agora da direita para a esquerda, aqui embaixo. Fizemos o 8 novamente. Já vou acertar aqui para ficar mais ou menos do mesmo tamanho, para ir ficando do mesmo tamanho. E agora, aquela sequência, vou pegar o ponto aqui da frente, né? Aquela sequência de subir 8 vezes, pegando o ponto que está intercalado aqui. Pego ele e o da frente. Então, eu vou subindo. E quando chegar lá no meio, eu vou usar a mesma carreira do bordado que está para cima. Eu vou usar a mesma carreira, vai ficar a carreira em comum. Vou passar a linha lá também. Então, subi aqui, mais uma vez. Agora, eu vou passar a linha aqui no meio. Vou usar a mesma carreira que eu já passei a linha. Passo a linha aqui também. E é só dar continuidade. Vai ficar esse formato aqui. A gente vai fechar aqui, fazendo 8, vai fechando esse losango. Vou fazer até o final, já volto para mostrar para vocês. E começar a outra carreira. Já está pronto a parte central do bordado, o meio desse bordado, e o espelhamento da primeira carreira, ou seja, o bordado que a gente fez para cima, a gente fez o espelhamento dele para baixo. E o que estão faltando agora são as duas carreiras para cima e o espelhamento delas para baixo. Iniciando a segunda carreira da parte de cima do bordado. Aqui estamos no meio do bordado. Eu venho nesses pontos paralelos com essa argola aqui. Os pontos que estão em cima desse ponto aqui, eu pulo o primeiro ponto e entro no segundo ponto. Vou passar a linha, a quantidade de linha é 3 vezes o tamanho do tecido na horizontal. Vou dividir essa linha, metade para um lado, metade para o outro. E começo o bordado fazendo essa argola aqui. Então, eu pego a agulha com a mão esquerda e entro nesse ponto aqui de baixo, pulando esse do meio aqui, entro da esquerda para a direita com a agulha e volto no ponto de cima, agora com a mão direita, bordado então da direita para a esquerda, volto nesse ponto de cima. E fiz uma argola aqui também. Já pego o pontinho da frente, primeiro ponto aqui da frente, e começo a descer naquele esquema de achar o ponto que fica no meio desses dois. O ponto que está encostado aqui, só que intercalado no meio desses dois e não em paralelo. Achei o ponto aqui no meio. Já pego esse ponto do meio e já vou no próximo.
pegar direito, porque são 2 fiozinhos o ponto. Aqui, já pego o ponto e o próximo. Desço novamente, achando o ponto aqui do meio e o próximo. Vou descer 4 vezes. Acho o ponto do meio e o próximo. Aqui, acho o ponto do meio e vou pegar o próximo. Bom, eu já desci 1, 2, 3. Na quarta descida, eu já vou pegar 4 pontos. Então, eu desci 1, 2, 3. No quarto, eu já pego 4 pontos na sequência. Depois de pegar esses 4 pontos na sequência, ó, na mesma carreira, eu pego 4 pontos aqui, eu começo a descer novamente, achando o ponto que fica aqui no meio e já pegando o próximo. Desço mais 4 vezes. 1, 2, 3. Aqui no 4, na quarta descida, eu vou pegar 5 pontos. Então, quando eu chego nesse meio aqui, eu tenho que lembrar que eu pego 5 pontos aqui, tá? Aqui eu pego 5. Então, recapitulando, a gente faz a argola, começa a descer, desço 4 vezes. Aqui, nessa carreira, são 4 pontos seguidos, aí eu desço 4 vezes novamente, e aqui, em paralelo com essa carreira que tem os pontos retos, eu pego 5 pontos. E agora, eu começo a subir nesse mesmo esquema de achar o ponto que fica no meio desses dois aqui de baixo. Então, eu pego o ponto do meio, que para trás, e já pego o da frente. Vou subir 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, na quarta subida, eu tenho que pegar 4 pontos. Então, já peguei 2, né? O primeiro aqui, o segundo, eu já pego aqui mais 2, para totalizar 4 pontos nessa carreira. E começo a subir novamente, pegando o ponto aqui do meio, né? Pegando o ponto aqui de trás e o da frente. 4 vezes para subir. 1, 2, 3, 4. E já pego o ponto da frente, né? Eu pego 2 pontos. 4 vezes. Agora, eu vou fazer a argola. Então, eu vou trocar a agulha agora para a mão esquerda. Vou entrar da esquerda para a direita, nesse ponto de baixo. Volto no ponto de cima. Agora, da direita para a esquerda. Fiz uma argola aqui. Já vou pegar o ponto da frente para começar a descer. Desço novamente, achando o ponto que fica aqui no meio. Fica um pouquinho complicado, achei. Que fica bem próximo da argola. 1, e já pego o ponto da frente. Vou descer 4 vezes. 1, 2, 3, 4. No 4, eu pego 4 pontos na sequência. Essa carreira tem que ter 4 pontos em linha reta. Começo a descer novamente, achando o ponto aqui do meio,
e o próximo. Desço de novo, vou descer 4 vezes. Esse é o 3. No 4, eu tenho que pegar 5 pontos na sequência, ó, estou nesse meio aqui do bordado. Então, aqui são 5 pontos, sempre lembrar que aqui são 5 pontos. E vou começar a subir. Aqui no meio, eu acho o ponto do meio, começo a subir 4 vezes. Então, é essa sequência. Aqui no 4, eu pego 4 pontos. Então, é essa sequência aqui, né? De subir 4 pontos, pego 4 na sequência, vou subir 4 pontos, aqui eu faço a argola, desço 4 pontos, pego 4 pontos na sequência, desço 4 pontos, e aqui no meio que eu pego 5 pontos. Vou terminar aqui, vou fazer o arremate, lembrando que eu explico o arremate logo no final da primeira carreira. Eu não mostro novamente porque os arremates são iguais para todas as carreiras. Está pronto esse lado. Para fazer o outro, é só virar a toalha de cabeça para baixo e continuar essa sequência, né? Que agora ficou para baixo o bordado. É só a gente ir copiando aqui. Subir 4 vezes, pega 4 pontos na sequência, vou subir 4 vezes, aqui no meio lembrar de pegar 5 pontos na sequência, começo a descer 4 vezes, pego 4 pontos, subo 4 vezes, faço a argola. A sequência do bordado é a mesma. Eu vou terminar aqui esse lado e vocês já podem fazer também o espelhamento. Esse mesmo bordado aqui, fazer do outro lado da toalha também, igual. Mais uma carreira do bordado finalizada, é essa segunda carreira aqui, do meio para cima, e eu já fiz o espelhamento dela na parte de baixo. Então, eu bordei a carreira na parte de cima e fiz igual na parte de baixo. Terceira carreira, então, para cima, eu estou no meio do bordado, que é no meio dessas argolas aqui. Eu vou pular um ponto e vou entrar no segundo, passando a linha. A quantidade de linha continua sendo 3 vezes o tamanho do tecido na horizontal. E vou dividir essa linha, metade para um lado, metade para o outro. Começo com a argola. Da esquerda para a direita, então, eu passo a linha, pulo esse ponto aqui, venho no ponto de baixo. Agora, da direita para a esquerda, eu volto no ponto de cima. Fiz a argola. Na sequência, eu pego 3 pontos. 1, 2, 3. Começo a descer através do ponto que fica aqui no meio, né? Eu pego o ponto de baixo, mas que fica no meio desses dois, e o da frente. Vou descer 4 vezes. 1, aqui, continuando, pegando o ponto do meio e o próximo. 2, 3, 4. Agora, nessa quarta descida, eu pego 4 pontos na sequência. Eu vou pegar 4 pontos em linha reta. Então, tá aqui, ó, desci 1, 2, 3, 4. Agora, aqui tem 2 pontos já, eu vou pegar mais 2 para ficar 4 pontos em linha reta. Vou descer mais 2 vezes, pegando o ponto de baixo aqui no meio e o próximo. Então, eu desço mais 1,
2 vezes. Agora, eu vou fazer essa argola aqui. Entro com a agulha com a mão esquerda, vou pular o primeiro ponto abaixo em paralelo e vou no segundo. Passo a linha, volto lá no ponto de cima, agora com a mão direita, da direita para a esquerda. E já posso pegar o próximo ponto. Fiz esse ponto aqui redondo, oval, né? Na verdade. E começo a subir nessa mesma sequência de pontos que a gente desceu aqui, ó. Desci 2, agora subo 2, achando o ponto que fica no meio, na parte de cima agora, mas no meio e o da frente. Vou subir mais uma vez, pegando o ponto do meio e o da frente. E tenho que ter 4 pontos, ó, aqui a linha reta, nessa linha reta aqui. Então, eu já peguei 2, pego mais 2. Vou subir 4 vezes, como desse lado aqui, pegando no ponto do meio, que está em cima. Vou subir 1, 2, 3, 4. Aqui, nesse 4, eu já pego os pontos até chegar aqui no meio da argola. Então, já são 4 pontos aqui. Então, subi 1, 2, 3, 4. Peguei 4 pontos, vou fazer a argola da esquerda para a direita agora. Eu venho nesse ponto aqui de baixo. Volto no ponto de cima da direita para a esquerda. E já posso pegar na sequência 4 pontos. Na verdade, 3. Volto um aqui, desculpa. Então, vão ficar, tem o ponto do meio, aqui eu tenho 3 para esse lado, aqui tem um ponto do meio e 3 para esse lado. Então, aqui em cima, no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Sendo que a argola fica bem no meio. Começo a descer, como esse lado aqui, desço 4 pontos. Pegando o ponto aqui do meio embaixo e o da frente. 1, 2, 3. Nessa quarta carreira, eu já pego os 4 pontos. Desço mais 2, pegando o ponto do meio. Deixa eu acertar aqui, que eu acho que pegou um fiozinho só. Então, eu desci 1, já desço 2. Vou fazer o ponto redondo. Já pego aqui embaixo. Volto lá em cima, já pego o próximo ponto. Subo 2. Nesse segundo, eu já pego os 4 pontos. E agora, novamente, eu vou subir 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Já pego os pontos até chegar aqui no meio. E já vou fazer mais um ponto redondo. E pegar 3 pontos na sequência. Mais 3 pontos, totalizando aqui em cima 7 pontos. É essa sequência do bordado, né? Vou terminar aqui, fazer o arremate, fazer o outro lado também.
e fazer esse bordado aqui nessa outra parte também, que fica para baixo na toalha, né? O espelhamento desse bordado aqui. E já volto para mostrar para vocês. E esse é o bordado finalizado. Quero mostrar para vocês o arremate. Ficaram esses pontinhos discretos na lateral. Para quem não tem máquina de costura para passar aqui e prender a linha, esse arremate é seguro. Já fiz esse arremate infinitas vezes. E não fica a sombra da linha aqui, né, para cima ou para baixo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber a notificação de vídeos novos. Boa semana para vocês e até o próximo bordado!